Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar de inferno. Eu já li todos os livros do Dan Brown, esse livro é o sexto livro dentre os livros do autor, e é a segunda vez que eu leio, dentre os livros dele, uma edição ilustrada. Devo dizer que ler Dan Brown, sobretudo quando a edição é ilustrada, é uma experiência bem diferente de você ler qualquer edição de um livro dele. Como esta, por exemplo. Quando eu li O Símbolo Perdido, foi essa edição aqui. No máximo que você tem são símbolos que possam te orientar quanto ao que está sendo dito na história. Mas, ler uma edição ilustrada, a orientação que você tem sobre o que se passa vai em outro nível. Mas vamos ao inferno. Nessa história aqui, mais uma vez, a gente vai acompanhar uma outra aventura do senhor Robert Langdon, um professor de Harvard especialista em História da Arte e sobre simbologia. Diferente dos outros livros do Dan Brown, aqui logo no começo ele fala que, o próprio autor fala que antes desse livro ele havia escrito muitos outros romances baseados e inspirados nas belas obras de arte, né? Mas esse é o primeiro em que ele se inspira não numa obra de arte, mas numa obra da literatura. E que obra é essa? Para quem não sabe, esse moço aqui na capa é o Dante Alighieri, que é o autor da Divina Comédia. Felizmente, nós temos aqui em casa os 3 volumes. E devo confessar que depois de ler esse Inferno do Dan Brown, fiquei muito curioso para ler agora a Divina Comédia. Bem, e que de acordo com o que eu descobri com Dan Brown nessa obra, o personagem do Dante vai adentrar as profundezas do inferno, e ele vai percorrer os 3 estágios até chegar ao paraíso, que seria o inferno, purgatório e paraíso. Mas bem, essa foi a obra que serviu de inspiração para Dan Brown escrever este livro. Nessa aventura, o Robert Langdon, seguindo mais uma vez aquela fórmula do autor, de um romance policial em que há aventura, em que há perseguição e tal, eu já peguei esse livro na perspectiva de que eu não encontraria nada novo, até porque eu sei que o autor já tem essa fórmula. Mas enfim, o que vale super a pena na leitura do Dan Brown e que me incentivou e que me incentiva, e que continua me incentivando a ler os livros dele, é porque são obras que você já tem uma série de conteúdo a respeito do mundo, da história, da arte, e que você já fica sabendo de uma série de coisas que talvez seria uma obrigação saber. Nessa história, Dan Brown acorda na Itália, em Florença, na Itália. Ele estava nos Estados Unidos e de repente ele acorda no hospital com um ferimento à bala na cabeça. Ele olha pela janela, ele reconhece um prédio medieval e ele automaticamente percebe-se em Florença, na Itália. Bem, e seguindo a fórmula aparece uma médica, né, que é toda bonitona, maravilhosa, e que vai ajudá-lo nessa fuga. Assim que o Robert Langdon acorda, ele tem sonhos, ele rememora sonhos, pesadelos com imagens e símbolos bastante significativas de uma imagem bastante forte. Ele está ferido, foi perseguido. E ao se levantar da maca, ele e a médica veem uma mulher toda vestida em couro, aproximando-se com uma arma em punho, atirando no médico que estava na sala e pronta para matar quem ela encontrasse. Então, já começa assim, já começa nessa super adrenalina de fuga. E daí eles vão tentando encontrar pequenas pistas que vão orientá-lo sobre o que poderia ter acontecido há 2 dias atrás. Afinal, ele não se lembra de nada do que aconteceu há 48 horas atrás. E de repente ele percebe que o governo dos Estados Unidos, o governo da Itália
e uma organização secreta. E essa mulher, tá todo mundo atrás dele, alguns querendo capturá-los, outros querendo que ele morra. E ele tem que, no meio disso tudo, ele tem que sobreviver, descobrir o que é que está acontecendo e tentar se lembrar do que aconteceu durante essas últimas 48 horas. Como sempre, são fugas alucinantes. Mas o que é mais legal em ler qualquer obra do Dan Brown, e eu gosto demais do Robert Langdon, eu queria ser Robert Langdon pelo vasto conhecimento, sabe? Ele praticamente já visitou todos os lugares. É interessante que esse detalhe às vezes me leva a crer que não é tão verossímil assim, porque por todo lugar esse homem já passou, sabe? Ele conhece praticamente todos os prédios da Europa. Mas eu ainda não falei qual é o tema central da história. Por que inferno? Por que o inferno de Dante? Ele faz bastante referências a algumas frases e colocações do Dante Alighieri, quando ele fala que na Terra haverá um inferno provocado pelos próprios seres humanos. E aí nós vamos nos defrontar com uma temática bastante interessante nesse livro, que é digna de discussão, e algumas teorias a respeito desse problema que merecem realmente um pouco de atenção, e você fica se perguntando, você fica realmente preocupado sobre o futuro do planeta. Qual é a questão? Na verdade, ele fala sobre a superpopulação na Terra. E o tempo todo, as pistas que ele vai desvendando, ao passo que tem a ver com essa superpopulação na Terra, tem a ver também com eventos históricos em que parcelas da população foram dizimadas. Sobretudo, ele faz bastante referência à peste negra que assolou a Europa durante o século, não me lembro qual. Há uma ameaça, existe uma ameaça tal qual essa peste negra, iminente, que pode prejudicar seriamente o futuro do planeta. Obra de um cientista fanático, preocupado com essa questão da superpopulação, e ele chama até, resgatando a teoria malthusiana, de que a população progride, em que a população progride em escala exponencial, enquanto a produção de alimentos em escala aritmética. Ele traz à tona essa teoria de Malthus enquanto maldição de Malthus. Ele levanta bastantes dados consideráveis, inclusive um dos personagens importantes na história é a diretora da OMS, a Organização Mundial da Saúde. E os discursos dela são bastante rebatidos, porque enquanto a OMS fala em contenção da população através da educação, de uso de preservativos e anticoncepcionais, esse cientista que aparece aqui na história, ele tem métodos bem mais radicais quanto a esse problema. Eu não contei nenhum spoiler, mas se você for bem atento ao que eu estou querendo dizer nessa obra, você vai perceber que possibilidade pode ser esse perigo iminente. Eu devo dizer que das obras do Dan Brown, eu li todos os livros do Dan Brown. Das obras do Dan Brown, essa foi a que eu achei a história mais fraca. Bem, apesar de ter essa temática bastante interessante, foi a história mais fraca em si. Mas ainda assim, super vale a pena ler Dan Brown, porque é um passeio pela história, é um passeio pelas galerias de arte. Conhece a Europa e lugares específicos da Europa sem nunca ter ido lá, né? Então, nesse passeio, a gente vai por Florença, a gente fica sabendo de detalhes a respeito sobre a obra de Davi, de Michelangelo. Você fica sabendo coisas sobre as arquiteturas da cidade, os prédios medievais, o Museu Prédio Vecchio, o Museu Vecchio, o Palácio Vecchio. Não bastante de Florença, nós vamos para Veneza. Eu fiquei conhecendo a história da Santa Luzia, que era uma imagem de santo que eu sempre costumava ver durante a minha infância. Eu nunca entendia por que aquela santa segurava um par de olhos dentro de um prato. Nós ainda vamos para Istambul, na Turquia, e se maravilhar com a dimensão que possui a Santa Sofia. Na verdade, é uma oportunidade de você adquirir um vasto conhecimento
de mundo. E o que eu mais gosto nesse livro é isso, porque além de passear por lugares e fazer passeios históricos e sobre arte, que são coisas que eu amo, são livros que você aprende muito. E no final, a história se desenrola para um determinado boom do problema, no qual você fica, pronto, agora ferrou tudo. Mas não, ainda uma genialidade no fato e que você fica considerando que, caraca, realmente seria até bom que isso acontecesse de verdade. Apesar de não ter sido o melhor dos livros da Brown, ainda assim gostei muito, é uma leitura que super vale a pena, e sobretudo se for a versão ilustrada, minha gente, porque essa é a imagem do inferno de Botticelli, no qual ele fala dos vários níveis do inferno, e que são retratadas aqui e que são desenvolvidas ao longo da história. Sem falar nas obras de arte que são expostas nesse livro, a arquitetura de alguns lugares, os mapas, a constituição urbanística. É simplesmente fenomenal. A simbologia envolvida é incrível e é isso. Eu nunca postei nenhuma resenha de livro do Dan Brown aqui no canal, até porque os livros que eu já li sobre o autor foram antes de eu começar esse projeto. E é isso, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. As resenhas anteriores foram as Crônicas de Nárnia, Descanse em Paz, Meu Amor, que estão aqui embaixo, só clicar. Comentários são sempre bem-vindos e compartilhe esse vídeo. Até mais!